Bom dia, graça e paz, que nesta manhã essa paz que o Senhor tem para nós encha o seu coração para que você também caminhe nas suas decisões junto com o Senhor Jesus, para que nada nesse dia tire a sua paz, em nome de Jesus. Que nesta manhã você, assim, juntamente conosco aqui, abra o seu coração para esta meditação, para esta palavra, também colocando diante do Senhor aquilo que você mais quer nesta manhã, que é ser tocado pelo Senhor, por esta palavra, e também recebendo esse amor através dessa palavra, o cuidado dele para a sua vida, para a minha vida e de todos que aqui estão. Eu convido você a abrir a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, vamos caminhar a partir do versículo 15, tá? Vamos lá no versículo 15 até o 21. Vamos meditar sobre algo que aconteceu nesse momento desta leitura de hoje, a qual nós temos o hábito, de caminhar tendo um cronograma de uma leitura diária. Você é convidado a estar conosco, caminhando nesta leitura e ouvindo a voz do Senhor e aprendendo o que Ele tem para ensinar para você, para nós, a cada dia, através da palavra dEle. Mas antes de tudo, eu quero orar. Vamos orar para que essa palavra fale profundamente conosco. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Eu quero louvar, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, Deus, e por todos que aqui estão, aqueles que já estão nos acompanhando para esta meditação através dessa transmissão, e também quero abençoar aqueles que no decorrer do dia também, Senhor Deus, estará recebendo esta palavra. Senhor, muito obrigado, Deus, que a bênção do Senhor alcance cada um, que o Senhor possa estar presente com cada um, Pai, que cada um esteja sensível à Tua voz, que ao abrirmos esta palavra, este Evangelho, Senhor Deus, também possamos abrir o nosso coração, Pai, para que esta palavra entre, para que esta palavra transforme, para que esta palavra faça aquilo que ela deve fazer no nosso coração, na nossa vida e através da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Então, eu vou caminhar aqui nesta meditação na leitura da Bíblia Almeida Revista e Atualizada. O tema vai ser a multiplicação de pães e peixes, que é o que nós vamos meditar aqui dentro desta leitura de hoje. O texto, como já disse no início, é em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 15 ao 21. Então, aqui nós vemos uma situação, mais uma, dentre muitas que Jesus passou e esteve, que é sendo sempre cercado de uma grande multidão. Onde Jesus estava, havia multidões, muitas pessoas querendo estar com Ele, muitas pessoas querendo ver ali aquilo que elas ouviam Ele fazer. Então, nós vemos ali uma grande multidão seguindo Jesus. Aonde Jesus estava, a multidão queria estar com Ele. Ele sentia, nesse momento aqui do texto, eu vou ler no verso 15, diz assim: ao cair da tarde, eu vou só ler aqui o verso 14, tá? Um verso antes do que eu já disse. Desembarcando, de um barco ali, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Então, Jesus, ele sentia compaixão daquela multidão que estava seguindo. Mesmo em muitas situações, em muitos momentos, Jesus precisando ali de um tempo a sós, Jesus precisando estar ali se renovando, eu creio, mas a multidão não deixava de segui-lo, de buscá-lo, de querer estar com ele. E ele, vendo aquela multidão, a necessidade da multidão, ele sentia compaixão. Ele sentia aquilo muitas vezes que as pessoas estavam querendo e desejando através
daquilo que ele podia fazer por elas. Então Jesus, ele se compadece da multidão em vez de vê-la como um estorvo, né? Digamos assim, essa multidão só me atrapalha, essa multidão só me incomoda, não me dá um sossego. Não, Jesus jamais, nunca ele faria isso. Muito pelo contrário, ele se compadece de todas aquelas vidas que ali estavam e de todas as situações que cada uma delas estava necessitada, precisando. Jesus acolhe a multidão em vez de despedi-la, né? Faminta e enferma. Então, em vez dele dar um basta naquela multidão, mandar todo mundo embora, não. Ele acolhe para curar, para alimentar, para fazer aquilo que cada um estava ali precisando diante de Jesus. Então, nós vamos caminhar aqui fazendo a leitura a partir do versículo 15 de Mateus 14, onde diz assim: Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos agora, através da leitura desta palavra, destes versículos, vamos aprender com o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Temos sempre algo a aprender através da palavra do Senhor, através de uma situação que o Senhor esteve, através de um momento que Jesus viveu. Nós sempre vamos ter algo para aprender, para tirar como lição para as nossas vidas, para saber como lidar com certas situações e em certos momentos. Jesus nos ensina tudo isso através da sua palavra. Então, nós vamos agora aprender com o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Primeira coisa que nós vamos aprender é que, diante dessa situação aqui, havia um problema. Você conseguiu ver, dentro dessa leitura, dessa palavra, qual era o problema nesse momento? Era a falta de alimento. Havia uma grande falta de alimento aqui, porque havia muitas pessoas. Tinha muitas pessoas ali naquele momento e não tinha o alimento para elas, como elas deveriam estar famintas, precisando. Então, o problema é a falta de alimento no verso 15. No versículo 15 nós vamos ver. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Então, eles precisavam comer nesse momento. Nessa situação é que eles estavam atrás de Jesus, eles foram até Jesus e eles possivelmente não estavam alimentados. Eles não estavam próximos às suas casas para ir lá e fazer um lanchinho, fazer o seu almoço. Eu vou almoçar e daqui a pouco eu volto a estar com Jesus novamente. Não, eles estavam necessitados de alimento. Os discípulos apresentaram o problema e a solução para Jesus aqui nesse versículo. O lugar é deserto. Eles viam 4 dificuldades que eu vou apresentar agora através desse versículo. O primeiro, que o local era deserto. Local deserto
nós provavelmente temos uma noção de como é, né? Não tem quase nada, absolutamente nada para alimento, né? Para matar a sede, para uma sombra, para descansar, uma fruta no pé de uma árvore para comer. Não tem. Então, nós vimos aqui que o local era deserto. A hora já estava avançada, já tinha passado, né, horas e horas que aquela multidão estava ali. E eles precisavam se alimentar. Havia uma grande multidão. Os discípulos apresentaram para Jesus. É muita gente, são muitas pessoas. E também eles não tinham recursos para suprir a necessidade da multidão. Como que eles iam agir ali naquela situação? O que eles iam fazer? O lugar deserto. A hora já se passava, já estava muito avançada. A multidão era imensa e eles não tinham recursos para suprir aquela multidão naquele momento. Você está passando por algum problema hoje? Você tem passado por algum problema nesses dias? Saiba que quando há um problema, também há uma solução. E é o segundo ponto que nós vamos ver aqui, vamos aprender, que é a solução. Se existe um problema, possivelmente existirá uma solução para ele. Qual era a solução diante desse problema? Que era a falta de alimento. Dar de comer. Era preciso que aquela multidão se alimentasse. Não somente a multidão, mas também ali os discípulos, todos que ali estavam, precisavam ser alimentados. Jesus diz para os discípulos o que deviam fazer, né? Então vamos ver ali no versículo 16. Jesus diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Então Jesus diz para os discípulos: não precisa mandar a multidão se retirar, ir embora. Dá vocês mesmos de comer a eles. Eu imagino aqui na minha cabeça que os discípulos devem ter pensado assim, mas como? Como eu vou fazer isso? Se eu acabei de apresentar para Jesus que todas essas situações aqui nesse momento estão assim difíceis de ver uma solução, de ser resolvida. Jesus ordena que os discípulos alimentem essa multidão. Nós acabamos de ver aqui no versículo. Ele dizendo: vós mesmos, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, o problema foi apresentado, mas também há uma solução, né? Para que aquela multidão fosse alimentada. Só que diante de tudo isso, nós vemos o que ali? Nós vemos no próximo versículo, no 17, que os discípulos respondem dando uma desculpa ali diante daquela situação. Eles apresentam uma certa limitação ali naquele momento. Verso 17 diz assim: mas eles responderam: não temos aqui senão, 5 pães e 2 peixes. Estamos limitados diante da multidão, diante da situação de dar esse alimento a eles. Como nós vamos fazer isso? Não tem como nesse momento de fazer algo diante de uma multidão que nós vimos aqui, que é uma quantidade imensa. 5 pães e 2 peixes. Então, nós vimos aqui que houve uma certa desculpa ali diante desse acontecimento. Os discípulos apresentaram o que tinha, Tinham 5 pães e 2 peixes para Jesus. O que você tem para apresentar para Jesus hoje? Qual tem sido a sua limitação? Qual tem sido a sua desculpa?
Pense um pouquinho. E sabemos que para Jesus, quando algo é apresentado para Jesus, o sobrenatural acontece. O milagre acontece. Diante de qualquer desculpa que houver, diante de qualquer limitação, seja física, seja material, seja espiritual, o Senhor, Ele age. E aí nós vamos ver o quarto ponto, que é o milagre. A multiplicação dos pães e peixes, ali no versículo 18 ao 21. Então ele disse, trazei-nos, né? Diante dessa apresentação que eles fizeram, que eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, então traga aqui. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. E então, versículo 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, nós estamos diante de um grande milagre que Jesus operou nessa situação, nesse momento. Jesus, aqui nós vemos que Jesus pede o que eles tinham. O que você tem em mãos? 5 pães e 2 peixes. É o que foi apresentado ali para Jesus. É o que foi entregue ali para Jesus, nas mãos de Jesus. Jesus também, ele organiza a multidão. Nós vemos ali que Jesus, ele não permitiu que houvesse tumulto, que houvesse uma bagunça ali naquele momento. Jesus, ele ordena ali que as pessoas, que a multidão se assentem, né? Que eles se assentem ali sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes. Então, senta ali, né? Se arruma ali, espera ali um pouquinho, que algo estava já para acontecer. Jesus, ele não foi, eu creio aqui nesse momento que ele não foi pego de surpresa, porque Jesus, ele sabe todas as coisas. Ele sabia que ele iria ter que agir nesse momento. Ele sabia que o poder dele ia ser manifesto. Ele sabia que aquela multidão toda que estava ali iria ver tudo isso e iria também provar de tudo isso nesse momento. Então, nós vimos ali que Jesus organizou, pediu para que a multidão se mantesse organizada ali para receber o que eles iam receber nesse momento. E Jesus abençoou os pães e os peixes. Ele olha ali, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Foi apresentado 5 pães e os 2 peixes. E ele deu graças. Ele agradeceu a Deus por aquele pouco ali, naquele momento, olhando a situação. Mas sabemos que já vai acontecer algo, já está acontecendo algo aqui sobrenatural, né? Que é o poder de Deus. E Jesus deu aos discípulos. Depois de agradecer, ele partiu e começou a dar para os discípulos. E os discípulos deram para as multidões. Então, nós vemos aqui Jesus fazendo ali, operando o grande milagre dessa multiplicação nesse momento, nessa situação tão necessitada. E nós vemos ali que Jesus recebeu na mão dele o pouco que havia ali naquele momento. O que você tem colocado nas mãos de Jesus? É pouco para você? Mas para Jesus, ele pode fazer o pouco se tornar abundante. Entregue aquilo que você precisa nas mãos de Jesus e você vai ver o que vai acontecer. Você vai provar do que ele pode fazer com esse pouco.
Mas para que esse pouco aconteça, multiplique, precisa estar nas mãos de Jesus, porque nas nossas mãos, na minha mão, na sua mão, vai continuar sendo pouco. Mas nas mãos de Jesus, ele se torna abundante. Para nós caminharmos para o final desta meditação, vamos finalizar, concluir ali com o versículo 20 e 21. Todos comeram, né? Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000, além de mulheres e crianças. Então, vamos pensar aqui, 5.000 homens, só que aí ainda tinha mulheres, né? Tinha mulheres e crianças. Então, digamos, multiplicar isso aqui. Vamos pôr aí uma média de 15.000 com as mulheres e as crianças. É muita multidão ali naquele momento. A Bíblia não relata exatamente com as mulheres e as crianças quantas pessoas haviam ali. Mas ela está nos relatando que eram 5.000 homens. E Jesus fez com que todos comessem e se fartassem daquilo que foi apresentado, que aos olhos ali humanos era pouco. Mas, diante do que Jesus fez, agradecendo a Deus por aquele pouco que ali tinha em suas mãos, Deus multiplicou. Deus fez com que todos recebessem esse alimento. Deus fez com que todos se alimentassem e se fartassem daquele alimento ali. Inclusive os seus discípulos. Inclusive, eu creio que ali nesse momento Jesus. Todos foram alimentados. E nós vemos aqui o cuidado de Deus em multiplicar e ainda fazer com que sobrasse. Sobrou 12 cestos, cheios ainda. E nós podemos ver ali 12 cestos. Possivelmente ali, vemos ali 12 discípulos, um cesto para cada discípulo depois, né? Continuar tendo o seu alimento na sua caminhada ali. Deus, ele não deixa faltar para os seus. Se você está caminhando com Jesus, a sua vida está nas mãos de Jesus, sempre vai haver o alimento, sempre vai haver o suprimento, sempre ele vai agir para que a sua necessidade seja suprida, para que o milagre aconteça em qualquer situação que você esteja enfrentando. Mas para isso, precisa estar diante do Senhor, nas mãos de Jesus. A sua vida, a sua situação, o seu problema, a sua necessidade, tudo nas mãos de Jesus. Nós cantamos um louvor que diz, tudo entregarei, tudo. Então entregue tudo para Ele. Mas também saiba que Ele é o único que pode fazer algo para que esse pouco, para que essa situação mude o seu percurso, mude, se transforme em bênção, qualquer coisa. Somente o Senhor tem o poder para agir. Somente o Senhor, Jesus, tem o poder para fazer. E agora, eu quero terminar perguntando para você, qual é o problema que você está enfrentando? Você está enfrentando algum problema? Às vezes eles surgem assim, quando nós menos esperamos. Quando nós não estamos aguardando, surge um problema. Parece que os pés não têm chão para pisar. E muitas vezes vem o desespero, vem o medo, vem aquela angústia. Para onde eu corro? O que eu faço? Para Jesus, para os braços de Jesus, para a presença de Jesus. Entregue nas mãos de Jesus. Leve seu problema a Jesus e Ele dirá o que fazer. Não busque a resolução dos seus problemas por você mesmo, mas busque ouvir Jesus. Busque saber o que Jesus pode fazer e o que Ele vai fazer por você diante desse problema que você esteja passando.
Você pode apresentar a Jesus toda a limitação e o fato de não saber o que fazer. Apresente a Jesus. Senhor, diante dessa situação eu estou limitada. Diante dessa situação eu não posso agir, eu não posso fazer, eu não tenho forças, eu não tenho recursos. Mas o Senhor pode por você. O Senhor vai agir por você. Se você entregar nas mãos dele, assim como foi entregue aqui os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus agiu. Diante da limitação ali que os discípulos apresentaram para Jesus, Jesus agiu. E Jesus pode agir por você também. Diante de qualquer limitação que você esteja apresentando no momento da situação que você esteja vivendo. Coloque nas mãos de Jesus. Fale para Ele. Diga para Ele aquilo que você se sente incapaz de fazer, aquilo que você precisa de recursos para resolver. Ele pode fazer. Entregue a Jesus o que você tem, mesmo parecendo pouco. Jesus, é pouco, mas é o que eu tenho. E eu te entrego. E você vai provar do que Jesus vai fazer. Do que Jesus vai transformar ali naquele momento, aquele pouco que você está apresentando a Ele. Muitas vezes as pessoas colocam barreiras dizendo, mas eu tenho tão pouco, eu não posso ajudar, eu não posso fazer, eu não posso ir. Mas Jesus pode fazer com que a situação seja ao contrário. Ele pode ir à frente. Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos e colocamos em suas mãos. Abençoe o recurso que Deus tem colocado em suas mãos, mesmo que seja pouco. Eu sempre ensino a nossa filha a dizer obrigado para Jesus, mesmo sendo pouco. Mesmo sendo ali, mãe, tem, digamos, um queijinho? Hoje não tem, filha. Agradeça a Jesus pelo pão e a margarina. Agradeça a Jesus. Por pouco que você tenha, por pouco que você possa fazer, por pouco que você receba, agradeça a Jesus. Seja grato, não murmure, não reclame. Agradeça a Jesus. Agradeça se algo deu certo, mas também agradeça quando não dá certo. Porque Ele está no controle de tudo. E Ele pode fazer todas as coisas, muito mais do que nós podemos, Porque nós, sem o Senhor Jesus, não podemos praticamente nada. Seja um instrumento para distribuir as bênçãos de Deus para os necessitados. Então, não se limite, diante do seu ganho, diante do que você tem para ajudar alguém que está necessitado. Não coloque limitações. Eu tenho aqui 2 pães, mas um eu vou dar para aquele que eu sei que está com fome. E eu sei que aquele que vai sobrar para mim, Deus vai fazer com que seja o suficiente naquele momento. Nós, às vezes, temos situações em casa que chega uma visita ali, mas eu só tenho um pouquinho de mistura agora no almoço, tal. Será que vai dar? Será que não vai dar? Vai dar. Coloca nas mãos do Senhor. Agradeça a Ele. E Ele vai fazer com que aquele momento ali, aquele alimento se multiplique e dê para todo mundo e ainda sobra. Então, nós não podemos ter essas limitações. Devemos desejar ser instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Amém? Então, que você nesta manhã guarde esta palavra no seu coração. Que você nesta manhã continue com esse coração agora se enchendo de gratidão, mesmo por poucas coisas. Mesmo por algo simples. Talvez você deseje algo tão bonito, tão grande, Mas Deus te deu ali algo tão simples,
diante daquilo que você estava esperando, mas agradeça. Agradeça ao Senhor. Saiba que ali na frente Ele pode estar preparando algo maior e melhor para você. Seja grato ao Senhor por tudo. Vamos orar. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, papai, esse momento, Deus, de meditação e esta palavra, Pai, que é a Tua palavra. Agradecendo ao Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que não olha, Deus, as circunstâncias, não olha o problema. O Senhor tem sim a solução. O Senhor tem sim, Deus, a disponibilidade, Deus, de suprir as nossas necessidades. O Senhor tem sim, Pai, o coração, Deus, cheio de compaixão pelas necessidades daqueles que buscam o Senhor, daqueles que querem o Senhor, estão diante do Senhor, da Tua presença. Jesus, nós queremos, Pai, colocar diante do Senhor o nosso pouco, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor continue cuidando, Deus, e que o nosso coração se encha de alegria, Pai. Muito obrigado, Senhor, que esta seja uma manhã de nós sabermos que nós podemos ser instrumentos de bênção em Tuas mãos. Assim como os discípulos foram ali naquele momento que o Senhor estava multiplicando aqueles pães e aqueles peixes, alimentando, entregando para toda aquela multidão. Sabemos que o Senhor é o Deus poderoso. O Senhor é o Deus que tudo vê, o Senhor é o Deus que se compadece, o Senhor é o Deus que sente as nossas dores, vê as nossas limitações, Pai. Mas o Senhor é o Deus que também nos fortalece, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um, Pai, nesta manhã, Pai, com a Tua palavra, com o Teu toque, com o Teu amor e com as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.